Geometria intuitiva. Entes primitivos da geometria são elementos que não possuem definição, mas que dão base para ela. O ponto, reta e plano. As noções primitivas da geometria são como compreendemos os elementos matemáticos que dão base para a construção dos conhecimentos geométricos. Nós já temos uma ideia intuitiva sobre esses entes primitivos. Quando usamos uma agulha para fazer um furo no papel, no tecido, estamos tendo uma ideia de quê? De ponto. Uma corda esticada do violão. Podemos ter a ideia de uma reta. E um quadro negro, uma lousa. Temos ideia de quê? De plano. Ponto. Ponto é uma representação gráfica adimensional, ou seja, que não possui dimensão, comprimento, altura e largura. Nem comprimento, nem altura e nem largura. Podemos dizer que por um ponto passam infinitas retas. Então, por esse ponto P, podemos traçar infinitas retas. E o ponto é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Reta. A reta é uma representação gráfica unidimensional. Possui apenas comprimento. É infinita para os dois sentidos. Ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Podemos representar a reta com duas setas também, uma em cada extremidade. E ela é composta por infinitos pontos. Plano. Plano é uma representação gráfica bidimensional. Possui comprimento e largura, ou seja, possui duas dimensões. Também é infinito e ilimitado em todas as direções. E é representado por letras minúsculas do alfabeto grego, como no exemplo abaixo, o alfa e o beta. Diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. A reta é infinita para os dois sentidos. A semirreta parte da reta com origem, ponto inicial, e não tem fim. E o segmento de reta é a parte da reta compreendida entre os dois planos. Segmentos de retas podem ser consecutivos, possuem uma extremidade em comum. Podemos ver ali, o segmento AB, o segmento BC, e eles têm apenas o ponto B em comum. Colineares. Estão na mesma reta. Então, nós temos o segmento AB, o segmento CD, e eles estão na mesma reta. Então, são colineares. E temos os adjacentes. São consecutivos e colineares, com apenas uma extremidade em comum. Então, temos os segmentos MN, o NP, eles estão na mesma reta e possuem somente o ponto N em comum. Postulados. Postulados são as noções chamadas de primitivas, assumidas como verdade, não sendo assim definidas ou provadas. É a partir dessas noções primitivas que se constrói toda a geometria plana. Podemos dizer que os postulados ou os axiomas são base para a teoria. Parte-se deles como verdade. Já os teoremas precisam ser provados. Aí se usam os postulados ou os teoremas para poderem serem provados. Postulado da existência. Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Num plano, há infinitos pontos. Existem ponto, reta e plano.
num plano ou fora dele, existem infinitos pontos. Dados dois pontos distintos, A e B, sempre existe um ponto P entre eles. Postulado da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Três pontos não colineares determinam um único plano. Postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então essa reta está contida nesse plano. Posições relativas. Um ponto em relação a outro ponto. Então, nós temos coincidentes, distintos, colineares e não colineares. Coincidentes porque ocupam o mesmo lugar. Distintos ocupam lugares diferentes. Colineares estão na mesma reta. E não colineares é quando não estão na mesma reta. Ponto em relação à reta. Quando o ponto pertence à reta, dizemos que esse ponto é pertencente à reta. E quando ele não se encontra na reta, dizemos que esse ponto não pertencente à reta. A gente pode usar o símbolo matemático, né? Escrever A pertence a R e, no segundo caso, A não pertence a R. Reta em relação a outra reta. Temos o mesmo caso ali, ó, de coincidentes, né? Ou seja, ocupam o mesmo lugar. Paralelas. No caso, nós já escutamos falar, né? As retas paralelas são sempre muito faladas, onde eles não possuem pontos em comum, né? As retas não se cruzam. E concorrentes, quando possuem apenas um ponto em comum. Agora, a gente tem as retas reversas. Elas não se cruzam, não possuem interseção, mas elas não pertencem ao mesmo plano, elas estão em planos diferentes. Reta em relação ao plano. No primeiro caso, eles são paralelos, né? A reta está paralela ao plano, ou seja, não possui ponto em comum. Abaixo, né? A reta está contida no plano, ou seja, todos os pontos dessa reta estão contidas nesse plano. E temos as secantes, quando possuem apenas um ponto de interseção, né? Quando toca o plano em apenas um ponto. Plano em relação ao outro plano. Então, de novo, né? Coincidentes, quando ocupam o mesmo lugar. Paralelos, eles não possuem pontos em comum, né? Um plano está paralelo ao outro. E secantes, quando possuem uma reta como interseção. Eles têm uma reta em comum. Ok? Acho que teve bastante novidade aí, né? Nessas relações, né? De ponto em relação a outro ponto, plano em relação a outro plano. Tá? Então, espero que tenham aprendido com essas novidades.